Olá, vamos para mais uma aula de estrutura de dados. Na aula de hoje, vamos trabalhar os itens 4 e 5 do primeiro tópico de fundamentos de estrutura de dados, tipos de dados primitivos e cadeia de caracteres. Os tipos de dados primitivos, são aqueles tipos fundamentais, aqueles que vocês já utilizavam na disciplina de algoritmos, por exemplo, para a construção dos programas. São os números inteiros, reais, os valores com ponto flutuante, os lógicos, verdadeiro ou falso, e os caracteres. Então agora nós vamos detalhar o uso dessas estruturas de dados fundamentais. Dos tipos de dados primitivos, nós começaremos com os números inteiros, que eles podem ser positivos ou negativos, e ocupam, em geral, uma palavra na memória. O que isso quer dizer, uma palavra? Nós vamos utilizar para os exemplos aqui uma palavra de 2 bytes. Então quer dizer que na memória, o bloco de memória aqui construído, uma palavra é um bloquinho desse. Então um bloco desse possui 2 bytes. E lembrando que cada byte possui 8 bits. Então um conjunto de 8 bits forma 1 byte e um conjunto de 2 bytes forma uma palavra que está inserida na memória. Então no caso dos inteiros, se um inteiro ocupa 2 bytes, então 2 a 8 vezes 2 a 8, nós temos 2 a 16 posições. A gente consegue armazenar 65.536 números diferentes. Então esse aqui é o tamanho, a quantidade máxima de números que eu posso armazenar em um tipo inteiro no exemplo. Continuando aqui sobre os inteiros, Então, normalmente para armazenar eles na memória, a memória sempre armazena valores binários, Então, faça a conversão de decimal para binário, por exemplo, e adiciona na memória. Para inserir os números negativos, tem duas técnicas, o complemento de 1, ou seja, vai usar a técnica do complemento de 1 para armazenar números negativos, ou o complemento de 2. São duas maneiras de expressar os números negativos. O complemento de 1 faz a inversão, O que dentro do conteúdo que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. É a maneira mais simples. E o complemento de 2 faz uma soma a mais ali nos binários para diferenciar os números. As operações do tipo inteiro, Se eu recebo um par de inteiros, como um argumento, o resultado inteiro, o resultado esperado inteiro, então eu posso fazer soma, subtração, multiplicação, a divisão inteira ou o resto da divisão. Se o argumento é um inteiro e o resultado também é um inteiro, eu posso fazer o oposto à negação, positivo e negativo. E se eu tenho um par de inteiros e o resultado é lógico, eu posso verificar se os números são iguais, se os números são diferentes, se ele é maior, se ele é menor, se ele é maior, igual, ou menor ou igual. Então tem que ficar sempre atento aqui nas operações, o tipo de argumento e o resultado. Então se é um par de inteiros como no exemplo, e o resultado é um inteiro, tenho as operações. Como aqui também é um par de inteiros, mas o resultado é lógico, tenho outras operações. Continuando com os tipos primitivos, nós temos os tipos reais. São números, podem ser positivos e negativos e possuem a parte decimal, o ponto flutuante. Ocupam 2 palavras na memória, Então, se no nosso exemplo cada palavra tem 2 bytes, ele vai ocupar 4 bytes, Ou seja, 2 bloquinhos daquele da memória, com 2 bytes cada. Então, aqui multiplicando as possibilidades, nós temos 2 a 32, 2 elevado a 32 de possibilidades de representação. Usa as operações nos números reais. Se eu tenho um par de reais e o resultado é um real, eu tenho a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Posso, usando um argumento real e o resultado real, eu tenho ali o oposto, a negação, positivo e negativo. E se eu estou enviando um par de reais e o resultado é lógico, eu tenho a igualdade, a diferença, se é maior que, se é menor que, se é maior ou igual ou menor ou igual. Então são essas operações dos números reais.
Continuando, os tipos primitivos, o tipo lógico, né, são aqueles valores que podem ser verdadeiro ou falso. Um bit é suficiente, né? Basta ser 0 ou 1 para diferenciar, mas em geral ele ocupa um byte ou até mesmo uma palavra na memória. As operações, eu tenho um par de lógico e o tipo é lógico. Eu tenho as operações de AND, OR ou o XOR, né? O ou exclusivo. Lógico ou lógico, eu tenho, se eu recebo um lógico e o resultado é lógico, eu tenho a negação. Se o argumento é um par de lógicos e o resultado também é lógico, eu tenho aqui a igualdade ou a diferença. São os valores são iguais ou os valores são diferentes. Continuando com os tipos primitivos, caracteres. Então ele é formado a partir de um único elemento de um alfabeto válido. Então eu tenho um alfabeto, eu pego um elemento de cada vez, então um caractere é um elemento desse alfabeto. Ocupa geralmente um byte na memória. Então, por exemplo, se um byte ele dá 256 possibilidades. Então, a princípio, nós temos 256 possibilidades de caracteres para representar em um byte. As operações com caracteres, recebendo um par de caracteres como argumento, e o resultado esperado é lógico, posso verificar se os caracteres são iguais ou diferentes. Se é um caractere e se eu estou passando um caractere como argumento e estou recebendo um número inteiro como resultado, a operação aqui ela retorna a posição do caractere no alfabeto, né? Então ele sempre vai retornar um número inteiro no caso. Se eu estou enviando um par de caracteres e o resultado é lógico, eu posso comparar as posições do caractere no alfabeto. Então eu posso dizer que um caractere, a posição dele é maior ou menor que a outra, ou maior ou igual à posição do outro caractere no alfabeto. Ok, vamos para o próximo elemento, né, o item 5, cadeia de caracteres. Agora não é mais um tipo primitivo, né, já é um tipo composto. Então uma cadeia, ou chamada de string de caracteres, é uma sequência finita, né, de símbolos tomados de um alfabeto. Então eu tenho lá o alfabeto, eu vou separando elementos desse alfabeto e junto ele em uma nova cadeia. Então ela é homogênea porque todos os tipos, todos os elementos dentro dessa cadeia serão caracteres. Outros nomes você pode encontrar na bibliografia, sequência de caracteres ou séries de caracteres. Vamos rapidamente diferenciar alfabeto e vocabulário, né? Então, o vocabulário é o conjunto de cadeias de caracteres obtidas a partir de determinado alfabeto. Por exemplo, temos aqui o alfabeto CD1 e um vocabulário criado a partir desse alfabeto. Notem que começa com uma cadeia vazia, né? Que ela está sempre presente nos vocabulários, né? Independente do alfabeto, existe sempre a cadeia vazia. E aí começam a combinar os elementos desse alfabeto para produzir aí os vocabulários do exemplo 1, CD1, DDC e assim por diante. Controle de armazenamento. Existem fundamentalmente três maneiras de armazenar uma cadeia de caracteres na memória do computador. É preciso tomar um certo cuidado e conhecer as maneiras, porque em algumas linguagens, por exemplo, você não consegue fazer uma atribuição direta, né, de uma string a uma variável do tipo vetor de caracteres. É por conta exatamente disso, de como essa cadeia fica armazenada na memória. Vamos lá, o primeiro controle de armazenamento, ele utiliza o nome da variável, o endereço do início e o tamanho. Isso quer dizer o quê? Que o S é o nome da variável, né? Ela dá o nome para esse endereço de memória. E aqui eu tenho o tamanho que é ocupado por essa cadeia. Então, informática ocupa 11 posições. Então, eu sei que a variável S começa nesse endereço e possui esse tamanho. Essa é uma das maneiras de armazenar. A outra maneira é, sabendo que a variável S começa nesse endereço e termina nesse endereço. Então, eu tenho aqui
o nome da variável, o endereço de início e o endereço do fim. E uma outra opção é guardar dentro dele, né, um caractere terminador, né, o fim do texto. Então aqui eu tenho o nome da variável, o endereço inicial. E dentro do conteúdo, o último caractere é aquele que marca o fim do texto. Temos essas três opções. As operações podem ser feitas com as cadeias de caracteres. Lembrando que é uma estrutura, então também tem operações, como nos tipos primitivos. As três operações mais importantes, ou seja, aquelas básicas, é o primeiro, restante e concatenação. Tem outras operações ainda, né? Muitas outras que são derivadas da combinação dessas três primitivas. Então são chamadas de operações derivadas aí com cadeia de caracteres. A operação primeiro, ela separa o primeiro caractere dos demais. Então, por exemplo, se eu aplicar a operação primeiro na cadeia de caracteres Igor, eu vou ter o resultado um caractere I. Se eu fizer essa operação numa cadeia nula, o resultado é nulo também, uma cadeia nula. A cadeia de caracteres aqui, a função restante, ela retorna uma nova cadeia sem o primeiro caractere. Então ele remove o primeiro e devolve o restante. Então aplicando o restante na cadeia Igor, ele vai retornar GOR, suprimindo o I. Importante dizer que se o restante for aplicado a uma cadeia com um caractere, vai retornar uma cadeia nula. E se a cadeia é nula, ele vai retornar também uma cadeia nula. Concatenação é uma maneira de juntar duas cadeias de caracteres, né? Então ele retorna a junção das duas. Se eu coloquei aqui a operação concatenação turma A, ele vai retornar turma A, sem espaço no caso. E é comum também a gente juntar ou cadeia de caracteres com um único caractere. Então isso é levado em consideração e geralmente é aceito, né? Então juntando aqui a cadeia professor com o caractere A, retorna a cadeia de caracteres professor. Algumas das operações derivadas que vale a pena destacar: comprimento, subcadeia, inserção e remoção. O comprimento, ele retorna o tamanho, né, um número inteiro, a partir da string informada, da cadeia de caracteres informada. Então, aplicando comprimento na cadeia de caracteres aula, vai retornar 4, ou seja, possui 4 elementos nessa cadeia de caractere. Se a operação comprimento na cadeia nula, retorna 0. A operação subcadeia, que talvez é uma das mais utilizadas, né? Ele retorna uma nova cadeia de caracteres aí a partir do elemento i e contando n elementos. Então, por exemplo, se aqui eu tenho a operação subcadeia na palavra Marte. Então, vai começar no índice 2 e contar 2 elementos. Então, o índice 2 é o A, contando 2 elementos, AR, né, 1, 2. A cadeia resultante será AR. Subcadeia na palavra mesa, começando no índice 4, contando um elemento. Então, o 4 aqui é o A, contando um elemento, é apenas esse A, é o retorno da cadeia de caracteres. Importante que o item que está sempre entre 1 e o tamanho total, né, o comprimento da cadeia. E o N também, tem que estar entre 1 e o tamanho total da cadeia de caracteres. A inserção, ela retorna uma nova cadeia, juntando duas outras cadeias de caracteres a partir de um ponto pré-definido, né? A partir da posição I. Por exemplo, eu tenho aqui a cadeia ARA e a cadeia EI, duas cadeias de caracteres. Eu quero fazer a inserção a partir do elemento 3. Então o elemento 3 está aqui nessa posição. O resultado vai ser areia no caso, né? Notem que a posição
3 foi ocupada por EI e o restante aqui foi empurrado para o final, que é a letra A, né? Veio aqui para o fim. Então ficou areia. O I aqui tem que estar entre o comprimento da cadeia de caracteres mais 1, porque eu posso inserir no final. Por isso que o I tem que estar entre o comprimento mais 1, entre 1 e o comprimento mais 1. Remoção. Ele recebe aqui uma cadeia de caracteres, o índice e N, né? Então vou remover a partir de um índice I, N posições. Por exemplo, aqui a operação remoção recebe a palavra disco. Então o índice 3, 2 posições. Então eu vou lá, a partir da posição 3, eu vou remover 2 caracteres, né? S, C. O resultado final vai ser D e O. Importante que o I tem que ser entre 1 e o tamanho da cadeia de caracteres, e o N também. Como aplicar essas operações, né? Temos várias operações. Aqui um exemplo de como a gente pode utilizar. Aqui, sem utilizar a operação subcadeia, vamos escrever aí uma sequência de expressões que permite obter a palavra ajustar a partir das subcadeias arbusto, devorar e trajeto. Eu vou resolver uma como exemplo, depois vocês podem praticar as demais. Então eu tenho S1, que é arbusto, e o objetivo é chegar em ajustar utilizando as operações que vimos anteriormente, menos a de subcadeia, que facilitaria muito o nosso trabalho. Então eu comecei aqui criando SA, aplicando primeiro em S1, retorna A. Apliquei a remoção em S1, começando em 3, contando 5 posições. Então em 3, 5 posições, vai retornar o AR e retirar o restante. SC, aplicando a remoção em S1 a partir de 1 até 4, né? Então vai retornar STO, retira toda a primeira parte, os 4 primeiros caracteres. Apliquei aqui a remoção também em SC, notem que SC tem STO, eu vou remover a partir do terceiro um caractere, sobra ST, né? Retirei a letra O. SD, vou remover, né, de S1 a partir da 1, a partir do elemento 1, 3 caracteres. Então vou remover ARB. Apliquei o primeiro em SD, retornou U. Aí que eu vou fazer uma série de concatenações para chegar no resultado final. Então vou concatenar SA com o caractere J, concatenar SA com SD, então tenho AJU, concatenar SA com SC, já tenho AJUST, e concatenar SA com SB, ajustar. Notem que eu usei poucas operações para facilitar o entendimento, mas aqui você poderia utilizar outras mais e resolver com menos ou com mais passos, ok? Temos mais aqui um exercício para você praticar. E é isso, nos vemos na próxima aula. Até mais.